Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Josué fica logo depois de Deuteronômio, livro que fecha os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como os livros da lei, a Torá. E aí Josué inicia uma nova fase da história, que são os escritos, os textos narrativos desse andamento da vida do povo de Deus até a terra prometida, até o local que Deus havia falado. Capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Esse é um texto bastante conhecido, e Deus está animando Josué. Isso é algo que Deus faz com o seu povo, isso é algo que Deus faz com os seus filhos. Deus anima a sua igreja, Deus anima o seu povo. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Todos encontraram, irmãos? Diz assim o texto sagrado: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos ler o versículo 9 juntos? Não tu mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, amém. Querido, nós cremos na palavra que acabamos de ler, no texto que acabamos de ler. Cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como o Senhor esteve com o teu servo Josué, o Senhor está com a tua igreja nesses dias. Nos dê, portanto, Deus, a graça de estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja realizar. E, ó Deus, nos dê um coração que está firmemente obediente na tua voz, ou a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como crentes, nós devemos a cada dia crescermos na caminhada, na jornada, para progredirmos espiritualmente, para desenvolvermos a nossa fé, para elevarmos a cada dia a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Mas essa é uma jornada, meus irmãos, que em certos momentos fica
aquém daquilo que Deus deseja para a gente, daquilo que Deus anseia do seu povo, daquilo que o Senhor espera de nós. Isso aconteceu na jornada aqui com o povo do Senhor, isso acontece comigo, isso acontece com você, e às vezes essa nossa desobediência, a nossa relutância, o nosso distanciamento, faz com que a gente, às vezes, vague por desertos da nossa vida, da nossa caminhada como cristãos neste mundo. No entanto, meus irmãos, o Senhor, ao longo da história, sempre animou o seu povo, sempre falou com o seu povo, sempre encorajou o seu povo a se voltar para Ele, a se agarrar em suas promessas, a caminhar segundo a direção de Deus, o propósito de Deus, e desfrutar nessa jornada das bênçãos do Senhor nosso Deus. Esse é um texto que nos ensina muito, irmãos, sobre a nossa jornada como cristãos, como peregrinos, a nossa ida daqui até ali, a nossa jornada como discípulos de Jesus nesse mundo. Então, eu queria olhar nessa noite, com a graça de Deus, sobre três aspectos no nosso texto. O primeiro deles é o desafio que é posto diante de Josué. Se você olhar o versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que Deus disse então a Josué: Moisés, meu servo, é morto, desponte agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você percebe claramente nesse instante o desafio que está a esse servo do Senhor, a esse homem que foi auxiliar de Moisés durante toda a peregrinação, durante o ministério de Moisés. Moisés foi um grande homem na história de Israel, libertador do povo. Deus o usou para tirar da terra do Egito. Deus usou Moisés e deu a lei ao povo. Deus usou Moisés em muitos momentos. E essas experiências, sem dúvida, foram importantes para que o nome de Moisés fosse elevado dentro da comunidade de Israel. Então, o desafio de Josué, de conduzir agora o povo, de liderar essa nação, era muito, mas muito grande. A gente sabe como é isso, irmãos, no nosso dia a dia, aqueles que lideram suas casas, aqueles que lideram suas empresas, aqueles que lideram igrejas, os desafios são imensos. Sejam outras atividades que você precisa liderar, ter que lidar com pessoas, ter que lidar com a nossa vida a cada dia, é sempre um grande desafio. E o texto nos fala que Moisés havia morrido, e agora Deus chama Josué para conduzir o povo até o Rio Jordão, para passar o Rio Jordão até a terra prometida que o Senhor então havia dito ao povo. E aí Deus, obviamente, conhecendo o coração daquele homem, conhecendo a estrutura de Josué, assim como ele conhece quem somos, assim como ele conhece a nossa estrutura, assim como ele sabe quem nós somos, o Senhor anima aquele homem, o Senhor encoraja aquele homem, o Senhor fala àquele homem para que ele continue persevere nesse desafio. Meus irmãos, esse era um desafio, sem dúvida, muito difícil. O Rio Jordão era um rio que estava, então, nesse meio, com um obstáculo para a terra prometida, e o povo precisava atravessar, e seguir isso era, de fato, muito desafiador, era um dilema, mas Deus honra a sua palavra. Você vê isso no capítulo 3, versículo 15, Deus honrando a sua palavra, o povo atravessando, o povo seguindo, então, aquele desafio que o Senhor havia dado. Esse era um desafio desconhecido também para Josué. Os israelitas se preparavam para caminhar para uma terra que Deus havia prometido, mas que, de certa forma, não estava tão conhecida deles, não era tão conhecida deles. Sabe, irmãos, às vezes Deus nos chama para certos desafios que talvez não sejam tão claros para a gente. Eu hoje, pela manhã, preguei sobre o texto de Gênesis, capítulo 22, falando sobre a jornada de Abraão, quando ele vai com Isaac para o sacrifício. Sem dúvida, era um desafio muito grande. Deus, em sua graça, fortaleceu o seu servo e conduziu para isso. Às vezes, o Senhor coloca diante de nós desafios que são, de fato, às vezes, muito cansativos para o nosso coração. Mas se o Senhor nos chama, é porque Ele sabe
meus irmãos, obviamente que com a sua graça nós podemos seguir em frente. Seguir, meus irmãos, aquele território desconhecido, sem dúvida, trazia ao coração de Josué a necessidade de depender de Deus, de conhecer a Deus e de confiar em Deus. Você certamente também tem desafios, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja na sua casa, conduzir um lar, educar filhos, seja na sua vida com Deus. É sempre um desafio, e a gente precisa lidar com tentações, a gente precisa lidar com ídolos do nosso coração, com desvios, às vezes, do nosso coração, que é atraído por coisas que não honram a Deus, que não agradam a Deus. São desafios, irmãos, que nós precisamos lidar a cada dia, que às vezes são desconhecidos, às vezes parecem muito maiores que nós. É ter que lidar com uma enfermidade crônica, e isso às vezes vai desgastando o nosso coração, o nosso emocional, a nossa vitalidade, a nossa mente. Conflitos, às vezes, das nossas relações, são desafios diversos, que às vezes a gente precisa enfrentar. Caminhar no processo de organização de igreja é um desafio. A paternidade, a maternidade, a irmandade, essas coisas que a gente precisa lidar enquanto seres humanos, com os nossos recursos, com a nossa vida, tudo isso vai trazendo ao nosso coração certos desafios, que às vezes desgastam o coração da gente. Às vezes as pessoas são desafiadas, né, e se irritam, ter que arrumar a cama todo dia de novo. Arrumei ontem, precisa arrumar hoje de novo. São desafios pequenos que às vezes vai gastando a nossa energia, ou drenando o nosso coração. Certamente, meus irmãos, você não estava com o desafio de Josué, de conduzir o povo até a terra prometida. Mas na sua vida você enfrenta desafios. Você enfrenta jornadas difíceis, dias que são mais longos. Mas a graça do Senhor, meus irmãos, ela promete estar conosco em cada um desses desafios. Se não, veja o que está posto, então, no texto, no nosso segundo ponto. O compromisso de Deus com o seu povo. Versículo de número 5, o texto diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué poderia, meus irmãos, aceitar o desafio, porque ele reconheceu que a presença de Deus seria um fator diferente e necessário para a sua jornada. O compromisso de Deus com Josué é que a presença dele seria com Josué, é que a companhia de Deus estaria ao lado de Josué, que a graça de Deus estaria à frente de Josué, que Deus não o deixaria só. Esse foi um compromisso que o próprio Deus assumiu com Moisés. O Senhor prometeu e estaria com Moisés durante a jornada. E em tantos outros momentos, o Senhor fala com o seu povo, e Deus fala com os seus servos, e o compromisso de Deus é que estaria com ele em cada dia. Meus irmãos, em essência, Deus estava dizendo a Josué: aceite o desafio, Josué, porque eu me comprometerei com você, em estar com você, em estar caminhando com você. Essa é a presença mais poderosa e mais necessária que você precisa na sua vida. É a presença de Deus. No versículo 5 fica claro, meus irmãos, o lembrete de Deus a Josué, que ele seria capaz de levantar aquela nação e te conduzir, entrar na terra prometida, não por causa da sua capacidade de estratégia, não pela sua inteligência, não pela sua destreza em lidar com circunstâncias, com adversários, não, mas simplesmente porque o poder de Deus estaria com ele, porque a presença de Deus estaria com ele, porque a graça de Deus ia sustentar o seu servo. Essa foi a mesma promessa que o Senhor nos deu, meus irmãos. Ele disse, não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, e ele estará com vocês, e ele habitará em vocês. Para os desafios que nós temos na nossa vida, dos mais diversos, dos mais distintos, há algo que nós não podemos esquecer, há algo que precisamos cultivar diariamente,
isso é a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é confiar no compromisso que Deus assume com o seu povo, de estar com Ele todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho nesse desafio. Talvez seja cansativo para você, ou extenuante para você, ter que educar filhos, ensiná-los diariamente sobre a palavra de Deus, sobre comportamentos e tantos outros desafios. Isso, às vezes, sem dúvida, vai consumindo as energias. Você não está sozinho nessa jornada. Você tem a graça de Deus, a palavra de Deus, que essas coisas vão ajudar você nessa caminhada. Talvez seja, meus irmãos, cansativo também ter que lidar consigo mesmo, com os nossos dilemas, com as lutas do nosso coração. Mas eu queria lembrar você, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Há uma presença que se faz necessária, e essa é a presença de Deus na sua vida. E a promessa de Deus é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Certamente Josué enfrentou desafios, não apenas o Rio Jordão, ter que atravessar, mas inimigos, tantas outras lutas que ele enfrentou na jornada, o próprio povo, a desobediência do povo, a dureza do coração daquele povo, o povo encoxear em 2 pensamentos, se servia a Deus ou se servia a Baal. Então, tem que lidar com todos esses desafios, mas ele tinha a convicção de que Deus estaria poderosamente ao seu lado. A presença de Deus não era simplesmente passiva, mas era presença pessoal. Meus irmãos, Deus inicialmente mostrou a sua presença na história do seu povo, tirando do Egito, abrindo o Mar Vermelho, sendo uma companhia durante a noite, iluminando, guiando o seu povo, sendo a companhia durante o dia, livrando de tantas situações na vida do povo. Deus estava novamente lembrando a Josué: eu estarei com você, a minha presença será contigo todos os dias da sua vida. Sabe por que você não desistiu ainda? Porque Deus tem sustentado os seus pés. Só por isso. Que às vezes, irmãos, dá vontade de jogar a toalha. Mas é a graça do Senhor que nos sustenta, que fortalece, que nos anima, que nos direciona. É a presença de Deus que não nos deixa só, que está conosco. E nós podemos, meus irmãos, confiar nessa verdade bendita do Senhor. Essa presença era poderosa. Essa era uma presença pessoal. O próprio Deus estaria com o seu povo. E essa era uma presença permanente. O Senhor promete estar com ele todos os dias. O Senhor promete estar com ele permanentemente. O Senhor seria com o seu filho, Josué. Essa é uma promessa também que se estende à igreja por meio de Cristo Jesus. Esse é um compromisso que o Senhor bondosamente assume com o seu povo, de estar conosco todos os dias, seja no dia alegre, seja no dia triste, seja nos momentos solitários, seja nos momentos de companhia, seja em dias tenebrosos, de luto, mas também nos dias de festa. Coisa boa, irmãos, é ter o Senhor conosco em todos estes momentos. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. A presença de Deus, pessoal, poderosamente e permanente na vida do seu servo. Sem dúvida, esse é um anseio que o nosso coração precisa ter. A presença de Deus em nossa casa, em nossa vida, através de nós no trabalho, dos nossos encontros, o Senhor sempre conosco, nos direcionando e nos abençoando em todos eles. Por fim, meus irmãos, nós temos agora um compromisso do próprio Josué com Deus, e isso alertado, orientado pelo próprio Senhor. Versículo de número 7 nos diz assim:
Não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. O encorajamento de Deus, irmãos, é diferente da motivação humanista, que às vezes lhe encoraja a olhar para dentro de si. Olhe para você, veja as suas potencialidades. Olhe para você, veja o quanto você é capaz. Você é senhor do seu destino. Todo o encorajamento humanista foca simplesmente numa motivação humana, nas potencialidades humanas. Certamente o Senhor nos deu capacidades, habilidades, mas a nossa motivação não está fundamentada em nós mesmos. Ela sempre está fundamentada no próprio Deus, no mandamento de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A gente nunca olha unicamente para nós, como se fosse a razão última da nossa vida. Nós olhamos para Deus, nós confiamos em Deus. Nosso olhar estão voltados para as promessas de Deus. E isso que Deus fala a Josué: seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Perceba, não é tenha coragem em si mesmo, não é olhe simplesmente para a sua força, mas tenha coragem para obedecer a palavra de Deus. Tenha coragem, ânimo para olhar para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, para focar a sua vida na orientação de Deus. Isso é interessante, meus irmãos, porque às vezes somos rápidos demais para desviarmos o olhar da instrução de Deus para a nossa vida. Somos ligeiros demais para inclinarmos o nosso coração para aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus. A orientação é: seja forte, Josué, e seja corajoso, para você olhar para a palavra de Deus e conduzir o seu povo, alicerçado nessa palavra. Sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque certamente Josué poderia na jornada ter o desafio de tomar atalhos, de tomar caminhos mais estreitos ou mais largos para conduzir o povo. Isso é um desafio, risco que a gente corre na nossa vida também. Olhar para o lado, olhar para o outro, ser forte e corajoso para se desviar da lei de Deus. A coragem aqui e a força que Josué precisava ter era para olhar para a palavra de Deus, era para permanecer no mandamento de Deus, para não, irmãos, se afastar do mandamento de Deus. Isso exige da gente coragem, isso exige da gente força, sim ou não? Veja, jovem, certamente você é tentado todos os dias a direcionar o seu coração para outras coisas, para descaminhos, para olhar unicamente para os seus prazeres, para a sua vontade, para os seus desejos, e viver fundamentado de forma hedonista. Mas a palavra de Deus nos chama para outro caminho, para um compromisso com a lei de Deus. Hoje Deus nos chama, meus irmãos, a sermos obedientes à sua palavra, a alinharmos os nossos propósitos
a palavra de Deus, a alinharmos a nossa vida à palavra de Deus. Hoje de manhã eu disse assim, Deus não disse a Abraão, Abraão, se você for até o monte, sacrificar seu filho, e for obediente até lá, eu vou fazer de você pai de grandes nações. Você terá uma descendência próspera, muitos descendentes, né? Muitos filhos na sua descendência. Não, o Senhor não prometeu isso a Abraão. Mas Ele deu depois que Abraão foi até o monte sacrificar o seu filho. E o Senhor providenciou um cordeiro. Sabe, meus irmãos, quando o nosso coração busca obedecer a palavra de Deus, ele não está voltado para o que Deus pode nos dar. Mas ele obedece porque Deus é o seu Pai, é o nosso Senhor. E o nosso coração certamente busca obedecê-lo. E obedecer essa palavra certamente vai resultar em bênçãos para os seus filhos. Como o próprio texto nos diz, e farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. A motivação nunca é receber de Deus alguma coisa, mas é sempre a gratidão, porque Deus tem sempre o melhor caminho para a gente, Deus tem sempre a melhor instrução para a gente. A lógica de Deus, ela vai contrariar o mundo, e ela será melhor do que seguir o mundo. E certamente o Senhor abençoa aqueles que lhe obedecem. Primeiro, meus irmãos, a obediência de Josué precisava ser completa. Ele não devia nem olhar para a direita, nem para a esquerda. Isso aqui não tem nada a ver com política não, tá, irmãos? Olha, se é direita ou se é esquerda, isso não tem nada a ver com isso não. Isso aqui fala do nosso olhar para a Escritura, para a nossa vida com Deus, para a nossa caminhada com Deus. Mas pode ser um indicativo de como nosso coração precisa trilhar nessa vida, assumindo um maior compromisso, nem com coisas de direita, de esquerda, mas sobretudo com Deus, com a palavra do Senhor, uma orientação fundamentada nas Escrituras Sagradas, um compromisso maior com aquilo que Deus fala para a gente, um engajamento maior com aquilo que pertence a Deus, uma luta, aliás, uma jornada melhor com aquilo que Deus nos orienta, nos instrui como nosso Senhor e nós como seus discípulos. Mas, obviamente, o que Deus está dizendo é, Moisés, ou Josué, tenha em mente a instrução de Deus para a sua vida, durante a sua jornada. E essa, sem dúvida, é uma instrução importante para a nossa vida, irmãos. Tenha em mente a palavra de Deus, jovem, no seu uso dos recursos que Deus lhe concedeu. Tenha em mente a palavra de Deus. O seu compromisso maior, tenha em mente a palavra de Deus. No uso das coisas que a gente faz nessa vida, tenha em mente a palavra de Deus. Não é o seu coração dizendo, estou nem aí, nem me importo com isso. Eu vou fazer isso mesmo, vou postar isso mesmo, vou ver assim mesmo. Tenha em mente o seu compromisso com a palavra de Deus. Tenha em mente a sua vida com Deus. Nós somos uma comunidade, irmãos, que busca trilhar a vida a partir da palavra de Deus. Essa é uma instrução também aos maridos, às casas. Tenha sempre em mente o que a palavra de Deus nos orienta. As esposas, tenha sempre em mente a palavra de Deus. Aos filhos, crianças, adolescentes, tenham em mente a palavra de Deus para a vida de vocês. Não ache que Deus é um velhinho, diz, eu sou mais esperto que Deus, eu sou mais inteligente que Deus. Sei lá, qualquer coisa eu não preciso nem ir na Bíblia. Eu vou dar um Google e resolve o meu problema, né? E resolve a minha situação. Como fritar um ovo, vou lá, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí. Não precisa de Deus para nada nessa vida. Tenha em mente a palavra de Deus para conduzir a sua vida, crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, igreja do Senhor, oficiais, líderes dessa comunidade. Tenha em mente a palavra de Deus. Talvez a gente possa pensar, não, mas estão fazendo isso ali, estão fazendo isso, e dá certo, atrai as pessoas.
mas a gente faz o que a palavra de Deus nos ordena. A gente busca orientar a vida da gente pelo que a palavra de Deus nos ordena. Não é pelo que dá certo, mas é pelo que Deus nos orienta como igreja, como povo. Orientação na nossa adoração, na nossa vida como comunidade, na nossa vida como irmãos em Cristo. Tenha em mente a palavra de Deus. O compromisso de Deus com Josué é que estaria com ele. E qual o nosso com Deus? O compromisso de Deus é conosco, com seus filhos, é que ele estaria com ele. E na condição de filhos, qual é o nosso compromisso com o que Deus nos fala por meio da sua palavra? Meus irmãos, o Senhor reanima e lembra a Josué a sua presença na vida do seu servo. Não te mandei eu. Entenda a missão que Deus nos dá a cada dia. Entenda a sua vida como uma missão de Deus para esse mundo. Você não está aqui por acaso. Você não veio esse mundo por erro dos seus pais ou coisas desse tipo. Ou de repente, sei lá como você pensa a sua vida. Mas primeira coisa, entenda, sua vida faz parte de um plano de Deus, de uma missão de Deus. Deus lhe trouxe a existência. Deus enviou a Josué. Deus lhe trouxe a vida. Você está aqui porque você faz parte de um plano maior, de um objetivo maior. Alinhe seu coração a esse plano de Deus. Senhor, o Senhor me trouxe ao mundo. O Senhor me deu a vida. O Senhor, sem dúvida, tem propósito para mim. Me dê clareza, então, para que eu possa alinhar o meu coração aos propósitos do Senhor para a minha vida, para que eu caminhe a cada dia honrando ao Senhor. Certamente um deles é que o Senhor nos chama para vivermos para a sua glória. Não vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para a glória do Senhor. Então, alinhe seus objetivos, seus sonhos, a tudo aquilo que o Senhor, sem dúvida, deseja para a sua vida, para o seu coração. Se você faz parte dessa comunidade, certamente Deus te chamou para um propósito. Como igreja, servirmos a Deus nesse mundo, nesta cidade, estarmos alinhados com o desejo do Senhor para nós. Meus irmãos, o convite de Deus a Josué é que ele fosse consistente. Josué teria que conhecer, se alimentar, mas não apenas se alimentar, conhecer. Veja o verso 8, diz assim, que ele precisava falar deste livro da lei. Você tem um aspecto interessante aqui na vida de Josué, que é esse aspecto missional. Ele não apenas está aqui recebendo o compromisso de se voltar para a lei de Deus, de aprender, de caminhar segundo a lei de Deus, mas há um compromisso também dele falar desse livro da lei, dele proclamar a palavra de Deus aos seus liderados. Sabe, queridos irmãos, como igreja do Senhor neste mundo, o Senhor nos orienta aqui algumas verdades. Primeiro, certamente a história de Josué não aponta simplesmente para os nossos desafios, para a presença de Deus conosco, mas como essas coisas estão alinhadas também à própria história do Evangelho, de um Cristo que nos chama para uma travessia, de um Cristo que nos convocou para fazermos parte da sua família e que está nos conduzindo para uma terra prometida, para um lugar que Ele preparou, para uma morada eterna, para um lugar que Deus então já organizou, e lá estaremos para sempre com Ele. Esse é o verdadeiro Josué. O autor dos Hebreus diz: se Deus tivesse dado descanso ao povo, com Josué certamente não haveria um descanso, mas ainda há um descanso para o povo de Deus. Logo, irmãos, a gente alinha os nossos desafios diários, as nossas preocupações, as nossas demandas, com a linha do Evangelho, com a história do Evangelho, com aquilo que Deus está fazendo por meio de Cristo. Deus nos chamou para uma terra, para um lugar, Ele está conduzindo o seu povo para isso. Mas enquanto a gente não chega lá, nós estamos peregrinando neste mundo, seguindo. Como a gente deve se portar?
confiando no nosso líder maior, que é Cristo, aquele que conduz o seu povo para a terra prometida, ouvindo as suas palavras, colocando o coração nele, confiando nele, falando sobre ele, perseverando a cada dia, alinhando o nosso coração ao Evangelho. E assim fazendo, meus irmãos, certamente o versículo de número 9, se cumprirá dia após dia na nossa vida. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, para os israelitas, chegar aonde Deus queria significava enfrentar desafios constantes, mas com a presença de Deus, com a ação poderosa de Deus. Hoje não mudou. Como povo do Senhor, nós estamos seguindo para uma terra que Deus prometeu nos dar, e Ele já nos deu, preparou para nós. E nessa jornada, os desafios, as batalhas, no enfrentar questões desta vida, saiba de uma coisa: você tem com você a presença de Deus, e você tem com você a garantia de que o nosso Cristo já venceu, e nele, confiando nele, a cada dia, nós também venceremos. Para você que ainda não é um cristão, esse lugar não é a nossa última morada. A gente não vive simplesmente para o aqui e agora. Há uma morada que Deus preparou. Há um atravessar de Jordão para a eterna morada que Deus nos garantiu. E a quem você está seguindo? Ao seu próprio coração ou a Cristo, o verdadeiro Josué, que venceu e que triunfou e nos garante na sua vitória, a nossa vitória? Essa é uma oportunidade para você tomar a decisão de seguir a Cristo nessa jornada até a terra prometida, assim como aquele povo seguiu a Josué até a terra que Deus havia prometido. Não deixe para amanhã essa decisão. Confie a Cristo a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém.